Dia dos Pais é uma bênção, é um movimento só para a glória de Jesus. Eu queria convidar você a orar. Você pode ficar sentado, irmão, no nome de Jesus. Ontem eu fiquei na mesma experiência que você. Nós tivemos uma programação aqui sexta à noite e sábado o dia todo, né? E aí a gente senta, levanta, a gente senta, levanta, senta, levanta. É bênção de Deus. Mas pode ficar sentadinho aí, eu quero convidar você a fazer uma oração. Você quer que Deus fale com você? Amém? No nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração. Feche os teus olhos então. Pai, nós louvamos o teu nome nesta manhã. Nós te adoramos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, ó Deus, ela dura para todo sempre. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que nesta manhã o teu Espírito possa falar aos nossos corações. Nós estamos finalizando hoje, Deus, esta série, Casa de Milagres. E em nome de Jesus, eu sei que o Senhor deseja nos abençoar. Eu sei que o Senhor, Deus, deseja ministrar aos nossos corações. E nós estamos aqui, Deus, abertos, prontos, meu Deus, a receber, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. E no nome de Jesus, que o Senhor, Pai, de fato e de verdade, derrame poder, graça e autoridade sobre todos nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, hoje eu vou mudar o protocolo. Eu raramente uso vídeo aqui, mas eu quero usar um vídeo que ele comunica muito direto sobre aquilo que nós vamos falar hoje. Obrigado aos irmãos aí do louvor. Nós estamos finalizando essa série de mensagens e até aqui nós já falamos de como Deus transforma vidas, de como milagres também são para hoje. Você acredita que um milagre é para hoje? E que ele pode acontecer em qualquer lugar? E que a sua casa pode ser um alvo do milagre de Deus? Ô, irmão, é nessa fé que nós estamos trabalhando. Não é se acontece, é se você crê. Porque o milagre acontece onde existe uma fé, onde existe um coração que crê e que depende e que busca do Senhor. Na quinta-feira, nós estávamos aqui na oração e louvado seja Deus, a nossa oração de quinta aqui, ela está se tornando um ambiente de comunhão, de milagre. E tem sido muito bom, muito poderoso mesmo. E eu tinha um compromisso já marcado, mas esse compromisso ele foi interrompido por um pedido de oração. E a pessoa pediu, disse, pastor, o senhor pode vir fazer um batismo, mas precisa ser agora, nesse momento, nesse minuto. Os irmãos sabem que na nossa fé, nós batizamos por imersão. Nós imergimos a pessoa nas águas, para simbolizar ali a morte do velho homem e a ressurreição, então, de uma nova pessoa, né, um novo nascimento. Mas a pessoa ela estava tão mal, que a única forma de batizar ela seria por aspersão, derramando a aguinha na cabeça, como os católicos fazem. E, irmãos, interessante, e todos os sinais vitais daquele moço estavam baixíssimos. Colocava aquele negócio aqui no dedinho, aqui para ver a saturação, oxigenação, batimento cardíaco, estava para baixo de 45. Eu falei, será que dá tempo ainda de batizar? Porque é muito baixo, batimento cardíaco baixo, pressão baixíssima e pouca resposta. E como é protocolo, a gente pergunta se aceita Jesus e tudo. A pessoa não conseguia responder. Aí eu perguntava assim, eu posso te batizar em nome de Jesus? Ele respondia, pode, mas era a única coisa que ele conseguia responder. E, queridos, veja, tem milagre que Deus faz. Eu não sei quantos anos Lázaro viveu, depois que Jesus tirou ele lá da sepultura. Não sei. Mas tem milagres que Deus faz que vai durar 15 anos, 20 anos, mas às vezes tem um milagre que é para um dia, 2 dias. E nós terminamos de orar, batizamos aquele moço e fomos embora. E eu falei para o Genesi, vamos aguardar agora
porque o atestado do médico também já estava em mãos. Impressionante. E aí tá bom, esquecemos. Aí no outro dia, a gente está comprando as coisas para decoração aqui, a irmã manda o áudio. Ó, o homem aqui levantou. O homem levantou, comeu e conversou. E até brigou. Irmãos, então, esse foi um milagre, porque ali já estava instalado, decretado. Mas aí no sábado, ele de fato partiu. Mas eu acredito que Deus fez aquilo, irmãos. Deus abriu aquela porta para que algumas coisas ainda fossem tratadas e resolvidas. Impressionante, impressionante. Então veja, irmãos, o milagre não aconteceu dentro do templo, aconteceu dentro de uma casa. Ah, pastor, mas foi só um dia. Ô, irmão, se Jesus falasse que ia me dar mais 2 horas com a minha mãe, ô, meu querido, eu vou falar para você, eu ficava lá, gastava essas 2 horas assim, ó, com muito gosto. Sabe, talvez nessas 2 horas eu teria conversado coisas que numa vida toda a gente não conversou. Então, olha, nós estamos pregando sobre milagres porque cremos que eles existem, que eles são para hoje e que são para qualquer lugar. Nós cremos que Deus ainda transforma vidas. E toda essa série, eu estou recapitulando aqui para você, é o que Deus, então, tem feito. Transformando vidas, libertando, quebrando cativeiros. E, às vezes, é difícil a gente crer, porque tem casos que a gente olha e fala, esse é um caso impossível. Irmão, para a fé não tem impossível. Aonde Deus está agindo, não tem impossível. Mas, repito para você, o milagre, ele também é fruto de uma intenção. Ele é fruto de uma construção. E hoje, a última palavra que eu quero trazer sobre casa de milagres é algo que eu e você precisa. Quantos aqui precisam de dinheiro para viver? É pouca gente que precisa aquilo. Senhor, muito obrigado. Eu estou numa igreja que tem pouca gente que precisa de dinheiro. Mas eu vou perguntar de novo, irmão. Quantos aqui precisam de dinheiro para se manter? Muito bem, irmãos. Acho que o pastor Luciano estava falando comigo essa semana, disse, alguma coisa para pagar. Eu falei, irmão, está simples, paga com a Bíblia. Lucas 14, 14. Acho que ele ficou intrigado, né? Eu falei, pode pagar. Você vai lá no comércio e paga com a palavra, irmão. Enche o carrinho e na hora que passar no caixa, a pessoa perguntar forma de pagamento. Você fala, Bíblia. E ele vai falar, mas como assim? Lucas 14, 14. O Senhor, na glória, te recompensará. Porque não tendo com que pagar... É assim a palavra, irmão. Mas eu quero perguntar para você, você tem essa fé? Ô, irmão, você precisa ter essa fé para entrar ali na Hyundai, escolher o melhor Creta que tem, e nós queremos falar, qual é o cartão? Você fala Lucas 14, 14. Mas falta fé, irmão, para poder ir lá aplicar o versículo. Irmão, eu estou relativizando aqui, mas trazendo para você aqui. Tem gente que pensa que a ideia de buscar a Deus por um milagre está errada. Tem gente que acredita que não, a gente só busca a Deus no problema. Irmão, errado é quem é de Deus, no momento do problema, buscar a solução com o diabo. É ou não é, irmãos? Não seria estranho? Mas veja, a palavra de hoje, ela vai mostrar para nós um texto muito conhecido de uma mulher que teve um problemaço na sua vida. E o problema era financeiro. O problema não era espiritual, o problema não era uma doença, o problema dela era uma dívida, era recurso que faltava para ela. E ela foi buscar. E eu quero passar, então, esse vídeo, talvez você já assistiu, e depois eu vou fazer apenas a aplicação. Ele é um pouco longo, 9 minutinhos,
Ah, tá aí, varão? Jesus? Muito bem. Então solta aqui. Vamos ver se dá certo. A viúva e o azeite. Samaria, 850 a.C. Uma esmola, por favor, uma esmola, por favor, uma esmola. Eu sou pobre, me ajudem, por favor, eu sou muito necessitado, me ajudem. Nossa, mas outro filho já? Nossa, olha, ai, eles estão fazendo alguma coisa. Ai, eu já estou ali. Cada vez mais caros, mais altos. Seu sacrifício vai ter aqui. Não. Senhor, tenha piedade de mim. Me ajude a pagar essa... Viemos cobrar a dívida do seu marido. Já esperamos tempo demais. Mulher, abra! Viemos cobrar a dívida do seu marido. Pague-a. Toda ela. Meu marido morreu. Eu não tenho nada. O que vai fazer? Por favor. Quantos anos você tem? Não. 13. Será útil na minha plantação. Os 2 serão. 3 dias. E se não pagar tudo, eu levarei seus 2 filhos. Eu voltarei logo. Está assim desesperada. O que será que essa mulher está querendo? Profeta Eliseu! Me ajudem, por Deus, me ajudem. Profeta Eliseu! Eu sou muito necessitado, me ajudem. Profeta Eliseu! Profeta Eliseu. Olá. Seu servo, meu marido, morreu. Eu sei. O senhor sabe que ele temia a Deus e que era conhecido entre os profetas. Agora, os credores dele estão querendo levar os meus filhos como escravos. O que você tem? Como? O que você tem em casa? Eu não tenho nada. O que você tem? Nada. Somente um pouco de azeite. Isso, traga para mim. Peçam a seus vizinhos todas as vasilhas vazias que tiverem.
Juntem o máximo que puderem carregar e tragam aqui. Derramem o azeite nas vasilhas vazias e vão pondo de lado as que ficarem cheias. Tragam o máximo que puderem. Eu preciso de outra vasilha. Rápido! Rápido, preciso de outra vasilha. Rápido, traga mais vasilha. Não há mais. Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Profeta Eliseu! Fizemos Eu o que lhe o Senhor mandou. digo, venda o seu azeite e pague suas dívidas. Ainda vai sobrar para você e seus filhos viverem. Obrigada, profeta. Obrigada. Glória a Deus. Pode encerrar. Aí. Amém, irmãos? Essa é uma história registrada aí no livro de 2 Reis, lá no capítulo 4, está retratado do verso 1 até o verso 7. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre provisão de Deus, sobre milagre de Deus. E quando a gente assiste a um vídeo como esse, aí pode pôr a minha apresentação aí, algumas pessoas, quando são muito incrédulas, elas dizem, não, mas isso é um conto infantil, isso não acontece, porque nós estamos muito habituados
irmãos, a tentar resolver da nossa forma. E Deus, ele tem alguns nomes. Eu nem vou seguir aqui a sequência de slides para você se concentrar no que eu vou falar aqui. Deus, ele se apresenta com alguns nomes. Por exemplo, quando Deus cura, qual o nome bíblico que Deus dá para Deus? Quando ele atua curando. Fala Jeová Rafá. Amém? Jeová Rafá. Deus que cura. Deus que sara. Mas quando Deus, ele entra com provisão, quando Deus, ele provê para o seu povo, quando Deus traz o maná, quando Deus manda os discípulos pescar e tem um dinheiro na boca do peixe ali, esse nome é Jirê, ou Jiré, o Deus que provê. E a primeira menção sobre provisão de Deus, esse nome Jeová Jirê, é feita por Abraão, quando Deus providenciou para si um cordeiro para substituir ali o sacrifício de Isaac. E nessa família, nesse caso aqui de 2 Reis, dessa viúva de Sarepta, nós estamos vendo um drama que os irmãos viram retratado ali no vídeo. Ou seja, o marido contraiu uma dívida, a palavra não fala o porquê que era essa dívida, para que era, se era para um investimento, mas uma coisa, eu e você precisa entender. Aquilo que nós vivemos, às vezes tem uma causa interna e externa, mas essa família, ela era temente a Deus. Então, talvez aquele moço pegou, talvez, é uma especulação que eu estou fazendo, pegou um dinheiro para fazer um investimento, mas algo trágico aconteceu no meio do caminho. Sabe, então algumas pessoas estão endividadas, não por um ato irresponsável. Ele fez algo calculado, pensado, porém, no meio do caminho, algo aconteceu. Algo veio e mudou os planos completamente. Talvez pode ser o caso dessa mulher. O marido dela era temente a Deus e, ao contrair uma dívida, ele jamais pensava em morrer e deixar esse problema para a esposa e para os filhos. Mas o fato é, a realidade dela, o momento dela ela tinha uma dívida e à medida que tudo acontecia, a única alternativa restante era os filhos serem feitos escravos, levados para trabalhar ali numa plantação, como a gente viu retratado. Então, irmãos, milagres, eles não podem ser para nós considerados apenas um relato bíblico do que aconteceu no passado. Nós precisamos crer que esses milagres é para hoje e para qualquer época, e isso tem sido o que nós temos pregado nessas 4 semanas. O nome Jeová Jirê fala de um atributo de Deus, porque é parte do seu caráter imutável. Assim como ele cura, assim como ele é amor, ele também é provisão. E ele nos ensina algo aqui. Qual é? Dentro desse contexto, que independente das nossas circunstâncias, nós precisamos fazer do Senhor, irmãos, a fonte da nossa provisão. Amém, queridos? Fonte, ou seja, a base, aonde de fato nós esperamos e cremos. A outra coisa, a nossa provisão, fica muito claro que não depende, da economia, não depende do contexto, depende muito mais da fidelidade de Deus. Você acredita na fidelidade de Deus? Deus é fiel para cumprir na nossa vida, para cuidar de nós. Mas nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, se tem uma mensagem-chave que eu quero deixar para você aqui, nessa introdução provisão não é apenas o que Deus te dá, mas você precisa crer que provisão é quem Deus é. Deus é provisão na sua vida, amém? Eu fico olhando para mim, irmãos, no meu contexto. Eu não tive pai praticamente a vida toda. Então, não podia depender do meu pai da terra, aqui. Uma parte da vida muito curta, ele participou e participou muito mal.
Mas engraçado que a parte que ele participou era a parte da provisão. Nesse ponto, ele provinha realmente. Eu lembro que ia no supermercado e fazia compra e aquele negócio todo. Mas boa parte da minha vida, eu não tive meu pai como um suporte nos momentos de necessidade. Então, uma coisa que eu aprendi é, se eu fizer uma dívida, eu não tenho com o que pagar e também não tenho alguém que possa depois me avalizar. Porque no meu pai, nesse contexto, ele não era presente. Minha mãe não tinha recursos. Então, eu cresci num contexto onde eu precisava assumir integralmente, querido, olha, tudo o que acontecesse na minha vida. Mas a gente vai pensando assim, bom, se eu controlo tudo, se está na minha mão, aí, irmão, a gente vai desenvolvendo talvez um senso de orgulho e de prepotência muito grande. Porque numa certa fase da minha vida, isso caminhou bem. O problema é quando a coisa vai mal. O problema é quando as suas soluções, é quando a nossa altivez, a nossa autossuficiência, ela não é suficiente. E aí, um certo ponto da minha vida, eu me vi completamente refém. Eu estava endividado, eu estava falido, eu estava quebrado, literalmente. E aí, irmãos, quem entra num problema, ele vai tentando de tudo. Ele vai para o banco, ele vai para o cartão, ele vai para os amigos, ele vai indo. Ele vai buscando as soluções que a força do braço consegue dar para ele. Então, ele vai buscando alternativas. E eu fui fazendo assim. E chegou um ponto que aí eu me vi completamente cercado. Por quê? Quando eu recebia salário, eu tinha salário, mas ele já era todo do banco. Porque caía ali, ia embora. Então, para eu viver, eu vivia com ticket de alimentação, com esse. Por um bom tempo eu vivia assim. Vendia parte, pagava conta básica, água, luz, e esticava o que dava. Irmão, mas tem hora que não tem mais o que esticar. Você entende, querido? Tem hora que o elástico, ele parece que acabou o elastano dele. Eu não sei como que é o material, ou latex, mas, irmão, eu cheguei num momento assim. E foi nesse momento que eu comecei a olhar de verdade para o Senhor de uma outra forma. Foi nesse tempo, então, que eu entendi esta palavra. Que Deus não é só aquele Deus que nos dá um trabalho, mas que provisão é Ele mesmo. E que eu precisava, então, buscar a Deus. Ir para os pés do Senhor. Porque solução humana eu não tinha nenhuma. Assim como essa mulher. Irmão, eu só não tive na minha porta alguém que fosse lá falar assim, ó, eu vou levar esse branquelo seu aí como escravo, porque na época só tinha o Rafael. E se fosse lá falar, não, fica com ele um ano aí, vê se esse menino come demais. Depois você me devolve. Mas não, irmão, essa opção também não tinha. Mas, amado, veja, situação de cerco. Muitos de vocês aqui, talvez, têm um parente que é bom de bolsa e pode te ajudar. Muitos de vocês aqui, talvez, têm pais que ainda têm uma reserva, um recurso que te socorre. Agora, muitos de nós aqui se identificam com a história que eu estou te contando. Se você for, querido, olha, para Berlinda, você vai brincar de fazer a gata parir e vai ter que parir. Essa é a verdade. Estou falando aqui dessa brincadeira, tem muita gente que nem sabe qual é, né? Quem é que sabe o que é fazer a gata parir? Isso. O cinquentão aqui tá pouco, hein? Mas depois vocês descobrem como que é essa brincadeira, né? De fazer a gata parir. Mas, meus irmãos, creia numa coisa que eu estou dizendo para você. Eu busquei todas as respostas, assim como a viúva de Sarepta buscou. Ela foi atrás. Ela não estava parada.
Ela não estava pensando em como dar um calote. Não, ela estava pensando numa solução. E quem é de Deus busca uma solução. Quem é de Deus, querido, busca resolver. Mas o cenário, às vezes, ele fica muito desesperador. Então, eu quero falar com você como experimentar esse milagre na sua vida, na sua história. O que eu quero falar com você aqui hoje é que, independente de como está, provisão de Deus também não é só para quem está em crise. Provisão de Deus também é para quem está buscando crescer, expandir, avançar. Provisão de Deus também é para você não entrar em crise. Mas, como eu disse, nós não controlamos tudo. Junto com o luto daquela mulher, ainda veio os problemas. Junto com a perda de uma pessoa tão importante, veio também a crise financeira. E aí, querido, o desespero, ele bate na porta, né? Ele bate na porta. E tudo vai nos levando a crer que não tem saída. Mas aquele que depende do Senhor, aquele que busca em Deus, irmão, ele vai buscar no Senhor. E aí fica uma mensagem para mim e para você. Talvez o seu final da linha, que você está pensando hoje, é o cenário, é o espaço que Deus está precisando para agir. Porque se eu te falar, bom, como que o Senhor mudou a sua história? O irmão precisava de tempo para contar. Mas mudou depois de ter buscado o Senhor. Em resumo, foi isso. Mudou depois que eu deixei de sair tentando tudo e me concentrei em buscar a Deus. A primeira coisa que Deus me deu, descanso. Descanso. Olha, centra, fica centrado. Pensa numa coisa só. Porque, querido, quem deve também não tem paz. Ele fica pensando num monte de coisa. O endividado, irmão, ele não dorme. Porque a consciência dele não deixa, e dependendo do nível para quem ele deve, ele dorme menos ainda, porque ele está na porta o tempo todo, batendo. Mas o final da linha para alguns é a oportunidade de um começo, de uma grande história que Deus deseja fazer, de uma grande mudança. E aqui eu dou alguns passos. Então, como que eu posso experimentar esse milagre? A primeira coisa, irmãos, identifique onde tem o problema. Qual era o problema daquela mulher? Qual era o problema? O problema dela era uma dívida. Joia. Ela identificou. De onde veio? De dentro ou de fora? De dentro ou de fora? Começou de dentro, depois veio de fora. Mas pode ser que elas começam lá fora e vêm para dentro? Mas as piores, irmãos, são as que vêm de dentro. Porque as que vêm de dentro a gente fica envergonhado. A gente fica frustrado. Sabe, a gente não quer falar delas. Nós não queremos falar, porque parece, sabe, que elas trazem muita dor. Eu tinha vergonha, irmãos, de falar que eu não tinha dinheiro de pagar um talão de água do mês. Eu nunca falei isso na igreja que eu congregava. Eu nunca cheguei lá e disse assim, gente, eu não tenho dinheiro para pagar o talão de água. Nunca cheguei e falei. Nunca cheguei e falei, ó, eu não tenho recurso para pagar a luz. Porque é vexatório, é vergonhoso. Eu falo para as pessoas que caminham comigo, irmão, é melhor você falar do seu problema, pode falar para mim. Aqui, fala se eu tiver condição de te ajudar, não vamos te ajudar. Mas, querido, é vexatório. Ninguém quer falar dos seus problemas que está aqui dentro, debaixo da roupa. Ninguém quer mostrar cicatriz. Você já viu foto no Instagram de cicatriz? Não tem ninguém que vai para a praia e posta lá, olha que cicatriz massa. Aqui, ó, duvido você tem uma dessa. Não tem não, irmão. Cicatriz fica bem escondida. Bem escondida. É muito pouca gente que tem acesso. Sabe, então, irmãos, é vexatório, é doloroso.
mas internamente elas podem vir. E por que elas podem vir? No caso dela, um acidente, mas às vezes, internamente, más decisões, escolhas erradas, decisões erradas, precipitadas, decisões tomadas ao arrepio da circunstância. Irmão, leva a pessoa a entrar em problema. E precisa identificar se não é o seu padrão de escolha, se não é o seu padrão de decisão, se não é o seu padrão de comportamento que está levando você, talvez, a viver uma vida, querido, olha, cativa e refém de algum lugar. Eu tenho um problema seríssimo, irmãos. Povo curioso, não sei. Falou de problema, todo mundo quer saber. Eu saio para comprar roupa, no mínimo, umas 4 vezes. Eu não consigo ir num lugar e comprar roupa de uma vez só. Eu fico encantado com quem sai assim, ó, ele entra na loja, tá, pegou esse aqui, eu vou levar. Ih, irmão, eu vou lá na loja e olho, não sei, amanhã eu volto aqui. Amanhã eu volto. Irmãos, eu levo o maior tempão para poder comprar roupa. É uma decisão simples, é ou não é? Mas você sabe o que eu identifico aqui? Porque lá atrás, um dos problemas financeiros que eu tive foi por conta de roupa. Eu era rapaz, tinha uma tal de marca que chamava Zump, Fórum, M-Officer. Acho que esses troços nem existem mais hoje, né? Existe? Aí era um tal de um raiozinho assim. Pensa no raio do trem, irmão, que me colocou em problema. Por quê? Porque um dia eu saí com um amigo, a mãe dele é super rica. E ele entrou na Zump e desce uma calça, desce 2 calças, 3 calças. Eu falei, bom demais. Aí vai a minha vez, né? Desce 1, desce 2, desce 3. Na hora de pagar, irmão, meu salário do mês não dava. Aí eu fiquei, bom, e agora? Eu levo ou não levo esse negócio? Ele, não, deixa eu falar para você. Pode passar aqui, ó, no cartão da minha mãe. Vou comprar parcelado. Você paga. Ô, querido, isso me apertou de um tanto. E digo mais para vocês, aqui. Usei as calças da Zump, tudinho, né? Etc. Minha mãe lavou. E eu chego um dia em casa e falo, mãe, cadê minhas calças? Ué, meu filho, estava no arame. E a gente morava num conjunto, recém-entregue, ninguém tinha muro. Ou seja, passava assim, ou seja, alguém carregou. E eu fiquei com o raio da Zump para pagar alguns meses. Boa escolha, irmão. Ô, querido. Irmão, entenda uma coisa. Às vezes as decisões que nós tomamos nos colocam em dificuldade, em crise, é empréstimo, é não sei o quê. Toma muito cuidado, irmão, com isso, porque talvez os problemas que estão acontecendo e sendo gerados na sua vida é pelo seu padrão de decisão, talvez impulsivo, talvez influenciado, mas nunca dentro de uma estabilidade. Tome muito cuidado. Más decisões trazem problemas. E isso é um problema, talvez, interno. O outro problema externo é que, uma vez que a gente tem problema, a gente vai para os atalhos. A gente tenta resolver. No dia 26 agora, eu vou estar falando sobre isso num programa de TV. Sobre um problema muito sério, de atalho. O diabo, ele tenta dar para nós também um atalho. Aí a pessoa já está com um problema financeiro. Aí ele vai no agiota, o agiota é bonzinho, amigo dele. Ele diz, não, cara, eu vou te ajudar a resolver o seu problema. Se ele não for daquela máfia colombiana que tem aí, né? Que você paga o juro é por dia. Por dia. Todo dia você paga o juro. Mas a pessoa está pagando um juro de 5%, 7%, achando que vai resolver o problema. Irmão, é só fazer conta.
7% em 12 meses, virou 84%. Ou seja, o que você tinha de dívida no começo do ano, você tem o dobro dela. Você não saiu, você contraiu outra. Outro problema. Pagar mínimo do cartão. Vai lá e compra no cartão. Paga o mínimo. Aí o mínimo vem o quê? 20%, mais 10%. Mais... Eu não sei nem como que eles fazem aquelas contas, irmão. Tenta fazer para você ver. É só você olhar lá assim, ó. É 7, vai indo lá. É oração em línguas lá na fatura do cartão. Não tem jeito. Aí a pessoa acha que está indo. Mas agora, ouça aqui, irmãos. Porque eu bato nesse negócio faz muito tempo. Aposta, jogar apostado. Ô crente, se você jogar sinuca apostado, você está em pecado. Ah, pastor, mas uma sinuquinha, valendo uma Coca-Cola, você vai engordar 5 quilos com essa Coca-Cola, porque você apostou. Ô irmão, não brinca com isso não. Ah, pastor, não, eu vou jogar na loteria para ver se eu ganho. Ô irmão, você não vai ganhar não, você vai perder mais. Vai para o jogo de azar, vai para a aposta e vai buscando. E aí agora, tem gente que reclama de dar oferta e dar dízimo. Eu estou vendo uma moda que tem na internet agora. É os influencers, né? Ele quer fazer um passeio de iate, casar em alto mar. Ele vai lá e abre uma vaquinha, né, para o seguidor dele, dar uma contribuição generosa de R$1.000, R$100, R$30, para fazer um casamento em alto mar. Aí sabe o que acontece, irmão? Tem gente que vai lá e dá, e faz, e só vai afundando, afundando e afundando. Agora, jogo de betes. Querido, foi horroroso, escancarado. Essa Copa do Mundo, de 5 em 5 minutos, uma propaganda de betes, um trem piscando nos seus olhos o tempo todo. E se você acompanhou isso por uma determinada emissora, pior ainda, porque lá a propaganda é toda hora, toda hora, toda hora. E tem muito crente entrando nisso. E tem muito crente, irmão, entrando nesse problema. Isso é um problemaço. Você precisa identificar, irmão, problema. Identifique esse ataque, essa crise. Trata a raiz do problema. Não trata somente a circunstância, a situação. Trata a raiz. Aonde que está? O sintoma paliativo, se você deixar, ele vai mudando também de sintoma. Então, algumas causas de problema. Amor demais ao dinheiro. Quer dinheiro demais. Aí, querido, faz de tudo para ganhar dinheiro. E eu quero falar com você sobre um pecado. Contrair dívidas é pecado. Pastor, o que o senhor está falando é sério. A Bíblia diz que o devedor, ele se torna escravo de quem? Do credor. Pastor, mas não pode financiar uma casa? Pode, desde que ela não virou dívida. Eu posso comprar um carro financiado? Pode, irmão, desde que ele não se torne uma dívida. Mas você já notou que tem gente que tudo dele é financiado? Eu não vou falar aqui, irmão, eu vou falar de casos, tá? Não vou falar de categoria. Mas qual que é um dos grandes problemas do funcionalismo público? Uma coisa chamada empréstimo consignado. É empréstimo encapetado. Aquilo lá, porque aquilo é um buraco. Minha mãe, tadinha, minha mãe trabalhava na prefeitura, era aposentada, meu irmão ficava colocando minha mãe para pegar empréstimo consignado. Aí uma vez foi olhar, minha mãe tinha 4 empréstimos. Aí chuta quanto minha mãe ganhava. Talvez você falasse, nossa, pastor, ganha R$10.000. Um salário mínimo é uma beirinha, irmãos. Ali, pouquíssimo. Aí vinha menos ainda. Irmão, tem funcionário público que ele não sabe quantos empréstimos mais ele já tem na conta dele, consignado. 10, 12. Porque não tem controle.
Aí isso é pecado, irmão. Aí você está pecando. Por quê? Você não está administrando o que Deus te deu. Amém, irmão? Deus não vai descer do céu para administrar o salário que veio para a sua mão. Não, Ele te dá princípios para você viver e fazer isso. Irmão, ficou tenso aqui agora, pode dar um sorriso aí, querido. Amém? Como eu disse, não é um ataque. Mas veja, uma situação foi criada por algo inesperado. Mas tem situações que é um acidente anunciado, uma tragédia anunciada. Então, meus queridos, identifique a raiz, trata com ela. O segundo princípio, aqui dentro dessa palavra, é busque uma solução em Deus. Qual que é o nome que aquela mulher sai gritando? Eliseu, profeta Eliseu. Era a representação do homem de Deus. Era a busca do homem de Deus, então, para resolver. Jeremias 17,15 diz assim: maldito o homem que confia no quê? No homem. É nessa pessoa do seu lado? De vez em quando. Mas, irmão, o texto está dizendo, aquele que confia na força do seu próprio braço, da sua própria solução. A viúva, ela sai atrás, então, do homem de Deus. Ela vai buscar o homem de Deus. Ela vai buscar uma solução em Deus. E é onde a gente deve ir. Nós devemos vir para os pés de Jesus, para nós sermos tratados, curados. Fala comigo assim, problema financeiro, na maioria das vezes, é um problema emocional. Irmão, na maioria das vezes não tem a ver com economia. Tem a ver com o seu funcionamento emocional e espiritual. Tem a ver com a crença e com o que você sente. Vem para Jesus, irmãos. Jesus precisa falar o seu coração, falar o seu espírito também, para que os seus problemas não se tornem gigantes e gigantes quase invencíveis. Busque a Deus sim na dificuldade, busque a Deus com humildade, assuma mesmo que perdeu o controle em alguma área, ou por acidente, ou, querido, olha, por estar andando de fato errado, mas precisa se humilhar diante de Deus, sabe, vem diante da dificuldade. O diabo, ele vai trazer acusação, ele vai dizer, não, você só busca a Deus na dificuldade. É isso mesmo, eu busco a Deus porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai. É o lugar onde muitas pessoas fazem aliança com o próprio diabo. Veja, Davi entrou numa enrascada, ele fez um censo, Deus não mandou, Deus não queria, Deus ficou contrariado. Irmão, começou a vir problema, praga mesmo, sobre o povo. E começou, e Davi então pesou o coração. Mas ele não foi para outro lugar, ele foi para a presença de Deus. Ele foi buscar o Senhor. Ele foi mesmo, foi para o culto. Ele foi cultuar, buscar a Deus. O povo também se desviou. Quando Moisés subiu ao monte, o povo faz um bezerro de ouro, fica obstinado. Moisés não vai brigar com o povo, ele vai orar a Deus, ele vai buscar a Deus. E o Pedro, quando Jesus dá um discurso daqueles assim, irmãos, de perguntar se você vai voltar na igreja ou não, ele responde, Senhor, eu não tenho nenhum lugar para ir, somente o Senhor, tu és o meu Deus. Amém, igreja? Terceiro princípio, ofereça o que você tem. Na solução que Deus quer fazer, Ele quer que você participe. Pastor, eu só tenho boleto, cartão vencido, eu só tenho uma hipoteca para pagar, nome sujo no Serasa, nem o desenrola resolveu. Aí, é o que eu tenho. Lembra que o profeta pergunta o que você tem? A resposta é automática, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. O que você tem?
Porque, em última instância, irmãos, aquela mulher tinha que apresentar, pelo menos, o jarro vazio para o profeta. Dizer, não, eu tenho um jarro. E apresentar para ele. Mas, meu amado, identifique o que você tem. Sabe? Deus trabalha com o que está nas suas mãos. Amém? É uma habilidade, é um dom, é um talento. Talvez você não tenha o que você imagina que precisa, mas o pouco que você tem, se você coloca nas mãos de Deus, é o suficiente para Deus, então, trabalhar. O que Moisés ofereceu para o Senhor? Um cajado. O Davi, para vencer a batalha ali com o Golias, uma funda. No meio da crise de fome, ali Jesus encontra um jovem com 5 pães e 2 peixinhos. Na mão de Deus, o pouco que você tem vai ser a provisão que você precisa. Fala comigo assim, um milagre não começa com o que eu não tenho, mas ele começa quando eu entrego o pouco que me restou. Ô irmão, é com esse pouco que Deus então vai fazer. Aprenda a pedir ajuda, é outro princípio que as pessoas também não gostam, porque quem deve também se torna orgulhoso, gente orgulhosa, e essa é a pior classe para ajudar. Esse é o pior tipo, é o pior nível. O orgulhoso, ele acha e ele tem convicção que não precisa de ajuda. O orgulhoso não tem humildade. O orgulhoso é arrogante, pedante. O orgulhoso é alguém de ser, irmão, é difícil demais de ajudar o orgulhoso. Porque no fundo, ele não quer. O milagre da viúva exigiu que ela se humilhasse. Eu te contei a minha história. E exigiu muita humilhação da minha parte também. Procurar muitas pessoas. Mas, graças a Deus, eu procurei pessoas certas para me ajudar. Sabe, então, o milagre exigiu que aquela mulher saísse de si mesma. Exigiu que ela saísse do seu contexto e pedisse ajuda. Tem que quebrar orgulho. Tem que quebrar orgulho, igreja. Orgulho é pecado. E, às vezes, é mais difícil Deus tratar com orgulho do que com a sua própria situação. Multiplicar azeite é o de menos. Mas quebrar orgulho é o demais. Porque Deus não te quebra sem a sua permissão. Não é o papel de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não é invasor. O Espírito Santo de Deus, ele não é posseiro. O Espírito Santo de Deus, ele age no convencimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence. Ele te convence para acessar você. Mas muitas pessoas, infelizmente, elas não aceitam. E mais, tem gente que bate no peito e diz assim, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. De ninguém mesmo na minha vida. Irmão, aquela mulher não teria um milagre sem os seus vizinhos. A solução dela não seria resolvida sem pessoas que talvez ela até ignorava na rua dela. Não seria resolvido sem uma ajuda, sem uma participação também de terceiros. E é incrível como nós nutrimos, às vezes, um sentimento de orgulho. Você quer ver, irmão? Tem gente que ele detesta a célula, porque ele gosta de ser sozinho. Nem na vida cristã ele gosta de caminhar com pessoas. Amado, isso é um atestado. Não vou dizer a palavra, não. Você já pode ter concluído aí. Você descreve qual é atestado que se tem. Orgulho fecha portas para você, meu querido. Fecha portas. Não quero aliança com ninguém, não quero... Meu irmão, tem milagre na sua vida que só vai acontecer com a participação de alguém. E talvez é de alguém que você não goste. Ah, não queria que meu marido me ajudasse a resolver o problema. Ô, irmão, tem coisa aí, marido, que é a sua esposa que vai te ajudar a resolver.
É dessa forma. Ah, não, ela vai me dar o dinheiro? Não, ela vai te dar uma saravada de palavra mesmo. E você não vai gostar. Ela vai te rachar no meio com o que vai falar. Você vai ficar bravo, vai querer sumir da terra. Mas, irmão, é aquele confronto que vai sarar. Entende? Precisou de outro. Ah, meu Deus. Pastor, o senhor fica empoderando as mulheres aí. Mas tem umas mulheres também que tem que ouvir marido, irmãos. As mulheres que se deixar, as economias do marido vai tudo na primeira rodada. Que o cartãozinho dela não pode ser aquele pretinho, não. Tem que ser daquele douradinho, gold. Gold nível 1. Para poder não... Mas, irmãos, eu quero ir aqui para o penúltimo princípio, para finalizar. Deixe de caminhar sozinho. Um momento como esse aqui de altar, a gente tem que se unir mesmo em fé. Você não tem que ficar contando os seus problemas. Não tem que ficar chorando pitanga. Mas, olha, você tem que se unir com alguém para orar e buscar de Deus junto com você. Para de caminhar só. O orgulho impede Deus agir e impede as pessoas de te ajudar. Ingratidão fecha portas para você. Então, não seja ingrato. E o profeta foi bem claro. Bem claro. Vai nos seus vizinhos. Busque ajuda. Agora aprenda uma coisa. Busque ajuda nos vizinhos. Mas aprenda algo aqui, querido, importante. O profeta disse para ela, olha, é aqui dentro da sua casa. O azeite não se multiplicou na presença dos vizinhos. Se multiplicou quando ela fechou a porta. E aqui é um princípio que eu e você tem. Irmão, fecha a porta. Fecha a porta para quê? Para você se blindar. Quais portas que eu tenho que fechar, pastor? Talvez da murmuração, talvez da incredulidade, da cobiça, e tem tantas outras portas que você precisa fechar para você mesmo, mas você tem que fechar portas também, às vezes, para outras pessoas. Tem gente que só tem que ver o milagre depois de acontecido. Quem tinha que participar estava ali. E aprenda a ter, querido, olha, esse senso diante de Deus, essa sensibilidade. Então, proteja o seu milagre no secreto com Deus, longe de vozes de dúvida. Gente que vai duvidar. Ô, irmão, talvez você assistiu o filme e ficou assim, bom, eu acho que isso não acontece na minha vida, não. Aconteceu dessa mulher, ela deve ter algo especial. Essa é a pessoa que não deve estar com você despejando azeite. Porque tem gente que vai duvidar do que Deus está fazendo. Então, viva o milagre por dentro, antes de você manifestar ele para o lado de fora. E o resultado disso, de todo esse processo, seja honesto. Infelizmente, a gente vive num mundo de pessoas muito desonestas. Vou repetir a cena para você. Ela volta para agradecer o profeta. Qual é a palavra que o profeta dá? Agora você vende, paga e faz o quê? Vive com o que ficou. Tem gente que Deus faz um milagre, ele vive com o que veio, não paga o que deve e começa tudo de novo. Gente desonesta. Esse é o que não presta mesmo, irmão. Esse é o que não presta. Não paga ninguém, aí usa tudo de novo. E o problema é Deus. Deus não me abençoa. Não, de novo. Problema, escolha errada, decisão errada, vida errada, padrão errada. Irmão, é isso. E a gente vive, infelizmente. A gente não está imune, não, irmãos. A igreja de Jesus está cheia de gente precisando converter nessa área. Eu, como pastor, eu não falo, não dou nome aqui, mas, irmão, já levei cano demais da conta. Meu Deus do céu.
Aí vai indo, você vai ficando calejado. É não. Porque, querido, aí você vê a pessoa que não te pagou ali, ô irmão, malhando, personal, e tá ali. Ah, meu Deus, como é que pode? Aí você, para não perder a paz e a fé, aí, irmão, você perdoa. Fala, irmão, eu te perdoo em nome de Jesus. Vá e não voltes mais. Tem gente que é assim, a teoria. Mas, querido, eu concluo com você aqui dizendo: a graça de Deus, ela não veio para te julgar. Deus tem bondade, Deus tem fidelidade e misericórdia. E quando Deus te abençoar, honra os seus compromissos. Olha, paga os seus credores. Saia da dívida, sabe? Resolva o seu aperto, que isso vire um testemunho. E aprenda com a situação. Aprenda com o que você viveu, para viver em paz com a sua família, para crescer. Sabe, transforme, querido, a tristeza, agora de fato, em alegria. Aquilo que era maldição na vida daquela mulher, se tornou uma grande bênção para o tempo presente e para o tempo futuro. Eu não passei os slides, eu quero ir lá para o último. Aqui só para você repetir algo. Será que ele vai de uma vez? Coloca no último slide aí para mim, irmão, para eu não ter que avançar todos, por favor. O desafio aqui desta série, irmão, é falar para você de milagre, de quem Deus é. Nós cremos em milagre e que nós queremos viver. E eu quero encerrar esse culto, eu já vou encerrar o culto orando. E eu quero orar com todos vocês aqui na frente. Sabe por quê? Porque provisão eu preciso na minha casa, eu preciso na igreja, eu preciso ver provisão na sua casa. E eu quero chamar você aqui na frente.